Governo do Texas cria cargo para fiscalizar, controlar e combater imigração ilegal no estado. Com nova política de imigração, o país registra redução de 97% em travessias de pessoas de 4 países. Deputado, filho de brasileiros, Jorge Santos, vai deixar comitês no Congresso por questões éticas. Após quase 3 anos, Estados Unidos vão encerrar declaração de emergência da Covid-19 nesta primavera. E atenção, milhares de voos estão sendo cancelados e atrasados no país por forte tempestade de inverno. Olá, boa noite. Muito boa noite. O Américas no Ar de hoje começa falando de imigração. É que o governo do Texas criou um cargo para fiscalizar e controlar a imigração na fronteira sul do México com os Estados Unidos. Olha, esse cargo já está sendo chamado de czar da fronteira porque vai ter poderes absolutos para combater a imigração ilegal no estado. I'm announcing a border czar to fulfill that mission. O anúncio foi feito pelo próprio governador do Texas. Greg Abbott disse que esse cargo integral, com foco único nas políticas de fronteira, era uma resposta à recusa do presidente Biden em resolver a crise de imigração. O novo czar será Mike Banks, um guarda fronteiriço, reformado, condecorado e com mais de 3 décadas de experiência em imigração. Ele agradeceu a missão e prometeu se esforçar. Além de combater a imigração ilegal, Banks também será responsável por acelerar a construção do muro que separa os Estados Unidos do México. Logo depois do discurso, os 2 líderes assistiram à colocação de mais uma cerca na fronteira, que tem uma extensão de 1.900 milhas, cerca de 3.100 quilômetros. E as autoridades de fronteira do governo federal anunciaram um declínio impressionante de quase 100% no número de imigrantes de 4 países tentando cruzar a fronteira. A diminuição vem de nacionais de Cuba, Venezuela, Haiti e Nicarágua, que neste mês foram incluídos num programa de assistência de acolhimento da Casa Branca, que abriu um caminho para que essas pessoas tentem chegar aqui ao país legalmente. Os dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos revelam uma queda de 97% nas tentativas de travessia de cubanos, haitianos, venezuelanos e nicaragüenses. Hoje, o número médio de apreensões na fronteira de pessoas dessas nacionalidades é de 115 por dia, muito abaixo dos 3.367 encontros diários que eram registrados no início de dezembro, segundo a agência do governo. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse que a diminuição nas travessias se deve à ampliação da medida de fronteira adotada pela Casa Branca, que abriu caminho para que as pessoas dessas nacionalidades pudessem entrar nos Estados Unidos legalmente. O Programa de Liberdade Condicional para imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela dá a essas pessoas permissão de estadia e trabalho nos Estados Unidos, desde que apresentem possibilidade de ter um patrocinador no país. A Casa Branca acredita que pode acolher até 30 mil pessoas por mês com este programa. Agora a gente fala de diplomacia. O Itamaraty informou que o governo dos Estados Unidos concedeu agreement à nova embaixadora do Brasil em Washington. O agreement é um documento formal enviado às nações autorizando que um embaixador atue em determinado país. Olha, na prática, é como se o governo norte-americano estivesse dizendo que aceita a nova embaixadora. Maria Luísa Ribeiro Viotti foi representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas em New York. Além de embaixadora da Alemanha, subsecretária-geral da Ásia e do Pacífico e chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas. Maria Luísa ainda será sabatinada pelo Congresso antes da confirmação total aí do seu novo posto aqui na capital dos Estados Unidos, onde fica, claro, a mais significativa representação diplomática do Brasil no exterior. E olha, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro decidiu que vai permanecer aqui nos Estados Unidos por mais tempo. Para isso, iniciou o processo de extensão do seu visto de turista. A informação foi confirmada pela empresa que representa Bolsonaro na ação. Segundo a AG Immigration, o pedido foi feito no último dia 27. Agora, caso receba a permissão de extensão de visto, o ex-chefe de Estado poderá permanecer aqui no país por pelo menos mais 6 meses. Bolsonaro está em Orlando
circulando na Flórida desde o dia 30 de dezembro e teria entrado aqui no país com seu visto diplomático. O documento venceu ontem. Segundo o advogado que representa Bolsonaro, o ex-presidente tomou a decisão de permanecer aqui no país para descansar, clarear a cabeça e decidir seus próximos passos. O advogado não confirmou se Bolsonaro pretende ficar aqui nos Estados Unidos durante todo o período de 6 meses que é permitido pelo novo visto. Bom, depois do intervalo, tem mais um capítulo da polêmica vida política de Jorge Santos, que agora deixa os comitês do Congresso por questões éticas. E tem também os detalhes sobre a decisão da Casa Branca de encerrar a declaração de emergência da Covid-19 no país em maio. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O caso do deputado republicano de New York, Jorge Santos, virou alvo de investigação da Procuradoria-Geral de New York, promotores federais e distritais também. E por estar no meio do olho do furacão, o filho de brasileiros achou melhor agora recuar temporariamente na participação de comitês do Congresso por questões éticas. Jorge Santos disse que iria recusar voluntariamente as convocações para evitar chamar mais a atenção. Ele tinha sido nomeado para os comitês de pequenos negócios e de ciências, espaço e tecnologia do Congresso. O deputado republicano de New York disse que iria ficar distante até que pudesse esclarecer toda a confusão das últimas semanas envolvendo seu nome. Essa foi a primeira vez que o filho de brasileiros sinalizou uma mudança na postura desafiadora que vem tendo desde que as mentiras sobre seu currículo profissional e sua vida pessoal vieram à tona. Ele vem sofrendo pressão de republicanos e de democratas para renunciar ao cargo, mas Santos insiste que vai cumprir seu mandato e que essa decisão de saída cabe aos constituintes. Uma pesquisa do Newsday e do Siena College constataram que 78% dos eleitores do distrito onde Santos foi eleito querem a saída dele do cargo. O deputado republicano é alvo de vários processos que podem resultar na expulsão e até penalidades graves. Ele está sendo investigado por procurador-geral e promotores federais de New York, promotorias distritais de Nassau e Queens também. Além disso, o Ministério Público brasileiro pretende reabrir o caso e acusá-lo de fraude, roubo e falsificação de cheques. Cada acusação é punível com até 5 anos de prisão. A Casa Branca anunciou que vai encerrar no dia 11 de maio as declarações de emergência da Covid-19. Com o fim da medida implementada em 2020, deve, enfim, ser encerrado também o Título 42 na fronteira sul do país. A primavera será um marco no fim da pandemia nos Estados Unidos, segundo o presidente Joe Biden. Com o planejamento de suspender as emergências de saúde pública da Covid-19, o governo espera trazer uma maior normalidade ao país, que está em declaração de emergência desde 2020. As declarações emergenciais impuseram aos Estados Unidos medidas abrangentes para conter a propagação da doença no território e foram fundamentais na luta contra o coronavírus. Agora, com o fim da medida previsto para o dia 11 de maio, também chegará ao fim a política do Título 42 na fronteira, que permanece em vigor devido a uma ordem judicial. A Casa Branca diz que Joe Biden apoia uma redução ordenada e previsível do Título 42, permitindo tempo suficiente para estabelecer políticas alternativas até que a medida seja totalmente eliminada. Olha, agora um alerta para as mulheres muito importante. Se você é daquele tipo que gosta de unhas de gel, então cuidado, né? Exatamente. Uma pesquisa apontou que esse aparelho de luz ultravioleta, que é usado para secar o esmalte, pode provocar câncer. A Cone Rocha nos traz os detalhes. O novo estudo poderá mostrar o que pesquisadores tentam provar há mais de uma década. Essas máquinas para secar unhas pintadas com esmalte de gel, tão frequentes nos salões de beleza, podem emitir uma radiação ultravioleta capaz de danificar o DNA e causar mutações permanentes nas células humanas. Isso quer dizer que o uso frequente desses secadores poderia causar o aparecimento de câncer de pele.
Mas o estudo publicado no Journal Nature Communications ainda não analisou os efeitos em seres humanos reais. Os cientistas colocaram células derivadas de humanos e de ratos sob a luz ultravioleta desses secadores. O resultado, após 20 minutos, foi que 20% a 30% das células morreram. E após mais 3 sessões consecutivas de 20 minutos, cerca de 70% das células também estavam mortas. Uma pesquisa de 2020 identificou 2 mulheres nos Estados Unidos que desenvolveram melanoma na parte de trás das mãos de 2007 a 2016. As 2 faziam manicure com gel há muitos anos, mas a relação do câncer com os raios ultravioletas ainda não foi confirmado. Serão necessários mais estudos que podem levar muitos anos. Depois do intervalo, tem os detalhes de uma medida de reconhecimento facial que está sendo usada em New York City e que está gerando muita polêmica. E a gente mostra que aumentou o número de pessoas que faltaram ao trabalho no ano passado por causa de doenças. Uma nova tecnologia já conhecida das autoridades começou a ser usada agora por empresas privadas e está provocando a maior polêmica porque o sistema está sendo usado para fins particulares. Pois é, olha, são as câmeras de reconhecimento facial. A Madison Square Garden está usando o sistema, por exemplo, para proibir a entrada de determinados advogados. A Carolina Camargo explica essa história para a gente. Este advogado foi barrado na porta do Madison Square Garden. Are you Benjamin Noren? Yes. Ele foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial como uma persona não grata do centro de eventos. O ingresso foi revogado e você não tem permissão para entrar no prédio, explicou o recepcionista. The ticket has been revoked and you are not permitted in the building. Benjamin Noren trabalha para um escritório de advocacia que representa corretores em um processo legal contra o Madison Square Garden. Além dele, todos os 60 advogados que trabalham na mesma empresa também estão banidos. Esta é a primeira vez que o sistema de reconhecimento facial é usado para proibir a entrada de pessoas em um prédio. E isso gerou polêmica, porque pode abrir precedentes de vigilância para que várias empresas e comércios usem o sistema para o mesmo fim. O Madison Square Garden alegou que, por ser um prédio particular, tem o direito de proibir quem quiser de entrar no seu espaço. Nas portas, existem comunicados informando a existência das câmeras de reconhecimento facial. O diretor de investigações da Electronic Frontier Foundation, Dave Mass, disse que a política de privacidade da empresa diz explicitamente que a biometria que eles capturam pode ser usada para qualquer finalidade que beneficie os interesses econômicos deles. Can be used for any purpose that would benefit their economic interest. A Procuradoria-Geral de New York já alertou que está investigando se o Madison Square Garden está violando leis estaduais e municipais, já que isso pode configurar formas de preconceito ou discriminação. Tudo que está acontecendo na Madison Square Garden nos leva a nos questionar até onde a sociedade vai. Quando nos deparamos com um profissional, advogado, que é tolhido, retalhado na sua vida profissional, nós estamos diante de uma tremenda ilegalidade. O advogado existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, para a manutenção da justiça. É através dele que as pessoas alcançam a justiça. É uma atividade de meio. E não necessariamente o advogado, defendendo o seu cliente, é a opinião dele, ele só está fazendo o seu trabalho. E quando ele é tolhido de ter entretenimento em algum lugar, ou seja, então quer dizer que se eu, como advogada, processar um lugar de entretenimento, uma casa de show, um shopping, eu não vou poder entrar lá, mas na verdade eu represento o meu cliente, isso em qualquer lugar do mundo. O advogado é contratado para representar a vontade do seu cliente. E aí eu sou tolhida com a minha família de ter entretenimento, é uma tremenda de uma ilegalidade, é um abuso da justiça.
A taxa de moradores do país que faltaram ao trabalho por motivos de saúde aumentou e muito no ano passado. O levantamento do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos mostra que essas faltas provocadas por doenças atingiram o maior recorde já registrado. Ficar indisposto, doente, com sintomas incapacitantes e faltar ao trabalho. Segundo analistas e sindicatos, em um país com poucas garantias aos trabalhadores, a pandemia parece ter mostrado que a saúde deve ser priorizada. Por isso, estaria ficando cada vez mais comum a ausência por motivos de saúde. Novos dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos mostram que quase 19 milhões de faltas foram relatadas no ano passado por causa de doença. Isso representa cerca de 1,5 milhão de pessoas doentes que faltaram ao trabalho a cada mês, um número nunca antes registrado. De acordo com os dados, a Covid longa é uma das maiores queixas que influenciou o aumento das ausências. O CDC diz que mais de 1/4 dos adultos do país têm sintomas relatados de Covid-19 com duração de 3 meses ou mais. Ainda falando de saúde, a Cruz Vermelha alertou que o mundo não está preparado para outros surtos graves e mortais. Pois é, olha, a experiência aí com a pandemia da Covid-19 parece que não foi suficiente para os países aprenderem a lição e se prepararem para o futuro. O alerta foi divulgado num relatório de desastres naturais de 2022 do IFRC, Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. As duas organizações humanitárias fornecem apoio para crises globais e deram suporte aos países durante a pandemia de Covid-19. Eles declararam que muitos dos problemas enfrentados pelas nações, como perda de emprego, pobreza, falhas na educação infantil, insegurança alimentar e aumento dos problemas mentais poderiam ter sido evitados se os governos federais, estaduais e locais estivessem mais bem preparados. Apesar de toda a experiência com a Covid-19, os países não adotaram melhorias nem formas de combater futuras crises. O relatório do IFRC recomenda que o mundo se prepare urgente para riscos simultâneos, tais como surtos de doenças e eventos climáticos extremos que podem chegar a qualquer momento. No próximo bloco tem os detalhes do caos aéreo que volta a atingir o país, dessa vez por causa de um sistema de clima de inverno que afeta boa parte do território. E a gente mostra para vocês uma linda história de empatia que conquista corações Estados Unidos afora e que nos ensina muito sobre olhar com mais carinho ao próximo. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Cientistas usaram inteligência artificial para prever a temperatura global no futuro. Eles queriam saber se o planeta poderia atingir o limite do aquecimento mais cedo do que o esperado. E olha só qual foi o resultado. Os resultados nada animadores preocuparam os cientistas e chamaram a atenção para a necessidade de tomar atitudes mais rápido e reduzir a poluição que aquece o planeta. O estudo indica que nas próximas 3 décadas, o mundo vai atravessar os limites críticos do aquecimento global bem mais cedo do que o imaginado. Em 10 anos, se continuar no ritmo atual, a temperatura da Terra pode atingir 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Em meio século, pode chegar a 2 graus. Se isso acontecer, o mundo vai sofrer com secas extremas, inundações severas, incêndios florestais descontrolados, escassez de alimentos e muitas doenças. Essa previsão, feita pela inteligência artificial, levou em consideração todos os esforços atuais que estão sendo feitos para combater o aquecimento global. Os dados indicaram que desde a industrialização até agora, a temperatura do planeta já subiu entre 1,1 e 1,2 graus. Agora uma informação sobre voos e clima. O país voltou a registrar problemas de viagens aéreas com milhares de atrasos e cancelamentos nesta terça-feira. Olha, segundo o site de monitoramento FlightAware, até o começo da tarde de hoje já haviam sido cancelados mais de 1.400 voos só aqui no país. Os aeroportos mais impactados com o problema são do Texas e do Tennessee.
O motivo para o caos dessa vez é um sistema de inverno extremo que atinge vários estados. Uma onda de chuva forte e neve já atravessa a região central do Tennessee, Kentucky e West Virginia. A previsão é de que essa tempestade de inverno ainda se prolongue para Texas e Oklahoma, o que pode agravar esse caos aéreo, Evelyn. É isso aí. Bom, aproveitando que a gente está falando de clima, vamos ver as temperaturas para amanhã em todo o país? Olha só, a previsão de tempo encoberto em Boston, mínima de 29 em Nova York e máxima de 41 em Washington. Já na Flórida, a previsão de bastante sol em Miami, máxima de 80. No Texas, onde chega essa tempestade, a gente vê bastante chuva, a mínima chega a 29 em Dallas, Ruth. Vamos dar uma olhada agora no estado de Washington, em Seattle, vamos ver como é que vai estar. Olha, bastante nuvem, mínima de 33, máxima de 46 graus. São Francisco, sol entre nuvens, máxima de 56 nessa região. Los Angeles, sol, máxima de 67. E Las Vegas também, aquele calor voltando, máxima de 56 graus, Evelyn. Realmente a chuva só ali naquela região central onde está essa tempestade que a gente acabou de noticiar, né? Pois é, olha, cuidado. Bom, agora a gente mostra para vocês uma história linda que vem lá de Wisconsin, que serve como um exemplo de como é importante a gente olhar com mais carinho para o próximo. Exatamente. Na cidade de Milwaukee, um homem decidiu agir para ajudar um senhor que passava por um momento difícil e acabou formando uma corrente linda de solidariedade. Olha só. Este carro 2008, com mais de 160 mil milhas rodadas, para muitos é apenas um carro usado. Mas para o Ronnie é uma chance de recomeço. No final do ano passado, um antigo carro de Ronnie foi vandalizado e se tornou inutilizável. Com isso, o idoso de 61 anos ficou sem ter como se locomover pela cidade. Desde então, quando o dinheiro para o transporte público acabava, o Ronnie caminhava mais de 4 horas para chegar até o trabalho. Eu tinha que ir trabalhar, não tinha jeito, então eu andava e rezava para que minha situação um dia melhorasse, diz o senhor. E parece que essas orações foram poderosas. Caleb, que conhece Ronnie há cerca de um ano, descobriu o que acontecia com um morador do bairro e decidiu agir. O jovem fez um post na internet explicando a situação de Ronnie e chamou os seguidores para ajudar. Em 3 dias, foram levantados $30 mil em doações. Eu disse para ele comprar um carro novo, lembra Caleb. Mas Ronnie disse que tinha outras ideias para retribuir a ajuda que recebeu. Ele disse que não precisava de tanto, comprou um carro usado e ficou com metade do valor arrecadado, para doar o restante. Ronnie diz que é muito grato pela ação do vizinho e que vai seguir fazendo o melhor que pode para passar adiante a mensagem de amor ao próximo. É isso, muito bonito. Se formou ali uma rede de solidariedade e da onde eles nem esperavam veio mais solidariedade, que foi do senhorzinho que foi ajudado. Demais, né? Exemplo, né? A solidariedade da solidariedade, o exemplo do exemplo. Olha, que sirva de lição pra gente aqui que tá assistindo, né? Isso aí, muito bonito. Bom, e com essa reportagem inspiradora, a gente se despede de vocês. O Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês então amanhã às 7h30 da noite. Não esquece, a gente chega depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente.